Brasil de Fato Podcasts. Hana Durce. Não, calma, Lu, calma. A gente tá enchendo o saco, calma. Eu vim o caminho inteiro falando, meu Deus. Eu não quero que a Lua coloque nos cortes eu assumindo que eu... Já era. Você ouça o direito. Agora, a Nara é aquela resmungação, parece que tá comendo ovo. Desculpa alguma coisa aí, gente. Foi mal. Clicar aí no botão vermelho, a gente vai desconectar aqui também. Foi mais rápido do que a gente imaginava. É isso aí. E se a gente gritar? Vai lá, Marina, reaja. É muito amor nesse podcast. É o último episódio, né? Vocês vão me chamar de pelego agora. Não pode ser sem emoção, né? Não, nada. Impossível. Não, de novo. Pega aqui pra mim. Oiê, tamo aqui, Mera Meia, vai começar a partir de agora a última edição desta temporada do nosso querido podcast 3x4 Brasil de Fato Produções. Estamos no ar a partir de agora para falar sobre a conjuntura política do nosso país, como a gente tem feito toda sexta-feira aqui no Brasil de Fato. Toda semana a gente se junta aqui para falar sobre os principais acontecimentos, a conjuntura política nacional. Semana passada falamos de China, então estamos globalizados também. Eu sou a Nara Lacerda e aqui do meu lado está o Rodrigo Gomes, jornalista também do Brasil de Fato, que segue comigo nesta última experiência da temporada. E aí, Rodri? Tamo junto, Nara. Olá, ouvintes. Com a gente também, João Pedro Stedley, economista e liderança do MST, nosso comentarista de todas as semanas. E aí, João, tudo bom? Tudo bem pros mesmos. Para quem trabalha é sempre igual. Dizia o ditado popular. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Obrigada demais pela presença. A nossa convidada de hoje, Dona Marina. Pois é, o João já deu, como sempre, o spoiler, mas a gente anuncia mesmo assim. Hoje a gente está com a Marina Slessarenko Barreto, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Obrigada pela participação, Marina. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui hoje. Obrigada. Vamos nessa. Antes de tudo, a gente precisa lembrar vocês do nosso Apoia-se. Como sempre, eu tô aqui com a canequinha linda do Brasil de Fato, que vocês não estão vendo. Quem sabe na próxima temporada a gente não tem videocast também, para vocês vigiarem a gente aqui, fazer um Big Brother do estúdio. Pois é, esta caneca é parte das recompensas da nossa campanha de apoio para o Brasil de Fato. Se vocês gostam do 3x4, dos conteúdos produzidos aqui pelo BDF, ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente, a contar para você o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.c/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Já foi nosso merchan, vamos começar então. Seu Rodrigo Gomes, vamos nessa. Digo bora. Esse é o último episódio dessa terceira temporada e a gente quer fazer uma análise conjuntural mais ampla, né? A gente teve aí, desde a posse do Lula, superação de uma tentativa de golpe, reorganização de políticas públicas, articulações para a formação de base do governo Lula no Congresso, instalação de CPIs, inelegibilidade do Bolsonaro. No entanto, ao mesmo tempo, a gente está tendo também um debate amplo sobre propostas políticas, como a reforma tributária, articulações pela reestruturação do Mercosul, dos BRICS, políticas governamentais que estão aí finalmente reduzindo o custo de vida. Então, começando por esse apanhado, Marina, queria começar contigo. O que a gente pode dizer desse momento que a gente está vivendo? Após um período intenso de criminalização da política, a gente está retomando uma certa normalidade do processo democrático no Brasil? Diz que sim! É tudo que a gente quer, né, na verdade. Eu queria poder aqui falar os melhores prognósticos de todos os tempos, né? Mas o que parece é, como você falou, Rodrigo, que a gente está vivendo 6 meses, foram aqui décadas, né? Muita coisa aconteceu.
Então, eu acho que num primeiro momento a gente pode respirar aliviado, né, no sentido de que até aqui as instituições estavam vivendo muito em modo de autodefesa, né? Então, a gente viveu 4 anos de destruição total, né? Todo mundo engajado em fazer o mínimo, defender suas próprias atribuições institucionais. E agora a gente está vivendo, né? Vai fazer uma semana, né? Aniversariar uma semana da inelegibilidade do Bolsonaro. A gente está vivendo um momento de que está se punindo, né, pelo que aconteceu. O 8 de janeiro também, né, com o inquérito, CPMI, que a gente deve falar mais um pouco também. Então, um primeiro prognóstico, assim, que bom, não estamos mais só vivendo essa autodefesa, né? Agora, se isso é um fato, não dá para falar as instituições estão funcionando normalmente, essa pior frase de todas, né? Eu acho que no bingo ganha a pior frase do que foi falado nos últimos anos. Temos prognósticos bons para vir, só que também a gente tem que ver as tendências que são regressivas, né? Então, o que a gente também percebeu é como a extrema-direita está sabendo manipular um discurso que era da esquerda, um discurso que era progressista, de criticar as instituições dentro de um cenário democrático. Então, crítica aos tribunais também vem pela extrema-direita. E o que é muito importante a gente fazer nesse momento também é conseguir disputar essa narrativa, disputar uma narrativa de que, sim, podemos e devemos criticar as instituições, mas dentro de um quadro democrático, dentro de um quadro de respeito às instituições. Não é aceitável que jogadores da democracia, que políticos, achem que pode descredibilizar urnas, fazer reuniões com embaixadores para falar sobre descredibilidade do sistema eleitoral. Então, eu acho que são muitas tendências que a gente está vendo, e nesse momento, mais do que nunca, que, né, a gente está vendo a responsabilização, está na hora da gente ampliar esse debate e ir para frente, para cima. Cara, o melhor é que a gente está fazendo esse último episódio da temporada num momento muito providencial para discutir, fazer esse resumo. É quase como se fosse uma série de TV, e a gente está aí na primeira temporada do governo Lula 3, porque a gente vai ter o recesso parlamentar, estamos fazendo uma semana do Bolsonaro inelegível, o 8 de janeiro a gente está começando a ver punição, então dá para fazer Pô, a gente viveu muitos anos nesses 6 meses, hein, Stedley? Dá para você fazer uma avaliação desses primeiros meses aí de governo Lula e dessa conjuntura política nesse finalzinho da nossa temporada do 3x4? O que você achou desta temporada do Brasil? Muito bem. Nós tivemos uma vitória eleitoral muito importante que reconduziu as forças progressistas ao executivo. E isso alterou a correlação de forças políticas, mas não alterou a correlação de forças da sociedade, do ponto de vista econômico, que é como se movem as classes sociais no Brasil e em qualquer sociedade capitalista. O governo Lula, nesses 6 meses e como resultado da vitória eleitoral, ele se concentrou em 3 objetivos. Primeiro, derrotar os resquícios do fascismo dentro do Estado brasileiro, que não é uma tarefa fácil nem rápida, porque os fascistinhas colocados pelo capitão Rachadinha estão incrustados em todo o aparato do Estado brasileiro. Nós, como MST, tivemos várias negociações nesse período dos 6 meses, e a gente percebe, houve trocas na cabeça política dos ministérios, mas entre a burocracia tem muita gente infiltrada ainda fascista. Isso aí é problema. Que a gente percebe que eles vão boicotando as iniciativas do governo. Segundo objetivo era a política externa. Nisso o governo tirou 10, com louvor, porque o Lula gosta de viajar, é da natureza dele a negociação, ele se movimentou muito bem, foi à China, foi à Europa, foi à Argentina, convocou os presidentes da América do Sul aqui para Brasília. Então ele, de fato, aí avançou muito e recuperou o Brasil como um expoente na geopolítica internacional. E o terceiro objetivo é recuperar a economia. Aí estamos tendo mais dificuldades. Porque, primeiro, para recuperar o Estado como indutor da economia,
O Estado vai atuar fundamentalmente nas inversões produtivas, e isso leva tempo. Recém agora que o BNDES, depois de 6 meses, está começando a liberar financiamentos para a indústria e para setores estratégicos. Então, na economia, ainda estamos funcionando com o piloto automático, que aí são as forças da burguesia que têm o controle maior. Seguindo a minha análise, já que você me deu o privilégio de começar também, a burguesia como classe social, ela sabe que não tem o controle do Estado, que apesar de ser uma frente ampla, as forças progressistas têm hegemonia no governo Lula. Então a burguesia, como classe, como poder econômico, ela está incrustada no Banco Central para garantir seu rentismo, a sua mais-valia social através das taxas de juros. Por isso que a taxa de juros se transformou centro da exploração da classe trabalhadora hoje. Porque não é só o fato de você pagar as dívidas do cartão de crédito mais alto, mas é o dinheiro público que está indo para os bancos através da taxa Selic. Dinheiro público significa de todo o povo brasileiro. E a burguesia tem o controle absoluto dos meios de comunicação. O nosso podcast aqui não faz nem cosquinha no Jornal Nacional. Que tem uma audiência de 80 milhões, mas nós ficamos todo o tempo provocando eles, né? Verdade. Nós pautamos eles. Eles ficam assistindo a gente, João, eles ficam ouvindo. Assistindo a gente. E o terceiro bloco, vamos separar, inclusive, eu acho que é a direita mercenária, a direita ideológica. Essa segue incrustada lá na Câmara dos Deputados, não controlam o Senado, mas a Câmara dos Deputados eles controlam, e estão cobrando um pedágio caríssimo, né? Essa semana mesmo o Lula teve que liberar 2 bilhões em emendas. Agora de manhã, para me preparar para o nosso encontro, estava lendo os jornais, todos os beneficiários são os deputados de direita. Então a direita segue se locuplutando com os mesmos modus operandi, com as emendas e com favores que o executivo tem que dar. Então é uma chantagem diária que o Centrão, na verdade é a direita, está fazendo o governo. E por último, a classe trabalhadora ainda está passiva. Ela está recuperando um pouco o emprego, está recuperando um pouco o salário, mais pela ação do mercado, né? As políticas públicas ainda não chegaram, né? Nós ainda não tivemos ações contundentes do governo para combater a fome. Então, eu acho que a camada mais pobre da classe trabalhadora ainda está pagando o pato, né? Outros setores mais escolarizados, eu diria, da classe trabalhadora, aí sim melhorou um pouco a taxa de emprego e com eles os salários. Mas, do ponto de vista da mobilização, que é a expressão da força política da classe trabalhadora, infelizmente a classe trabalhadora ainda está imobilizada, olhando desde a arquibancada como o jogo acontece entre o governo, que é seu time, contra o time da burguesia. Câmbio! Tá certo, João Pedro fez um panorama geral, é impressionante, porque a gente sempre brinca aqui que o nosso roteiro vaza pro João Pedro de alguma forma, porque ele sempre consegue passear por todo o roteiro. É impressionante mesmo. Mas eu queria voltar aqui um pouco, João Pedro, nessa parte da condenação do Bolsonaro, como que ela vai impactar nos projetos da extrema-direita e do que a gente pode chamar aí de partido militar, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro não era a cabeça, mas ele era a expressão mais visível dessa extrema-direita, né? Com ele condenado à inelegibilidade, como que isso impacta os projetos de poder dos militares e da extrema-direita, Marina? Ou eles têm condições para navegar sem ele? Essa é uma pergunta extremamente relevante, Rodrigo, porque assim, existem várias pesquisas sendo feitas com grupos focais, né? A professora Esther Solano estava falando justamente sobre isso, que para algumas pessoas, né, que viram o julgamento, que assistiram o julgamento,
elas não conseguem entender qual que é a relevância disso, né? Foi só uma reunião, né? Porque é isso que também está sendo... Agora é a hora da narrativa, né? Agora que já aconteceu o fato, está na hora de disseminar o que esse fato significou. Então, é muito importante, primeiro de tudo, que a gente consiga disseminar informação de qualidade sobre o que foi esse julgamento. A reunião de 18/7/2022 no Palácio da Alvorada não é uma fotografia na parede, mas um fato inserido em um contexto. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, suas razões, e a resposta que a Justiça Eleitoral, principalmente esse Tribunal Superior Eleitoral, dará a essa questão, eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de Direito e nosso grau, enquanto Poder Judiciário, de repulsa ao degradante populismo renascido a partir das chamas dos discursos de ódio. O trecho aproxima-se muito mais de um discurso de comício em praça do interior. Aspas. Como os senhores viram no começo aqui, em vídeos passando meus, eu ando o Brasil inteiro. Sou muito bem recebido em qualquer lugar. Ando no meio do povo. O outro lado não. Sequer toma café ou almoça no restaurante do hotel. Come no seu quarto, porque não tem aceitação. Por fim, mas não menos importante, o trecho em que faz uma verdadeira propaganda dos feitos do seu governo, sem qualquer relação com o evento. Para que essa narrativa não seja disseminada pela extrema-direita como juízes vendidos pelo comunismo e Lula, etc. Fui condenado sem corrupção. Oxe, irmão, e daí? Você fez coisa errada, maluco. Então, uma primeira camada de tudo precisamos falar sobre o que foi esse julgamento. Então, o julgamento, né, eu acho assim, né, juridiquês é chato, juridiquês é difícil de entender, afasta as pessoas, mas a gente precisa, eu sou formada em Direito, infelizmente, então a gente precisa falar sobre isso, né? Para quem se animar aí, o voto do ministro Floriano foi, assim, extremamente didático, Sim. Parecia uma aula de direito mesmo, para as pessoas entenderem. E assim, curto, né? Então você escuta lá no vezes 2, você entende o que está acontecendo. Não teve um dos ministros, nem os dois correligionários do Bolsonaro no tribunal, que ele tentou travar a pauta, né? Tanto pelo Raul Araújo quanto pelo Cássio Nunes, que também é do STF, nenhum deles desacreditou do caráter eleitoral da reunião. E por que isso é muito importante? Porque Bolsonaro foi condenado justamente por abuso de poder político Sim. e uso indevido dos meios de comunicação. E para configurar esses tipos, o que precisava considerar primeiro o caráter eleitoral do evento e depois se o evento era grave o suficiente, que dava ensejo essas punições da inelegibilidade. Então, nenhum dos ministros, nem os dois abraçados com Bolsonaro, falou que não era eleitoral. Todo mundo acreditou, todo mundo viu que efetivamente era eleitoral. Agora, o que os dois vendidos do Bolsonaro fizeram foi falar que não era grave o suficiente. E aí eles falaram, não. Pois bem, a eleição foi tão legítima, vejam aqui os números do comparecimento nas urnas. Olha como foi um número muito abrangente. Então as pessoas não ficaram com dúvida. Bolsonaro não conseguiu a sua empreitada de colocar dúvida no sistema eleitoral se as pessoas foram votar. Ai, que piada. O que é uma piada, pelo amor de Deus. Então, e aí o Floriano foi bem na jugular desses argumentos e falou, se o bombeiro consegue apagar o incêndio depois, você vai... É como se não tivesse acontecido o crime? Como se não tivesse acontecido o incêndio? Claro que não. Então você está premiando as pessoas que conseguiram debelar ali pelo crime que Bolsonaro cometeu. Então, esse é um primeiro ponto. É muito relevante o que aconteceu. O problema também é que a gente viu nesses últimos 4 anos muita coisa. A gente viveu, assim, a política num ritmo sob anabolizantes, né? Verdade. Como a gente nunca tinha visto antes. Então, o que foi muito agradável para a extrema-direita, né? Que funciona num ritmo de redes sociais, funciona no ritmo do TikTok, de tudo curtas de 30 segundos, né? Notícias falsas. E pra gente, o nosso hardware humano não é acostumado a essa lógica dos algoritmos, então a gente perde mesmo noção de
da gravidade, do quão foi tudo isso. E o que a gente precisa colocar esse foi só um primeiro passo, mas foi um primeiro passo muito importante. Foi um primeiro passo que sinaliza muito bem para quem que quiser se valer, né, juntar os cacos do espólio do Bolsonaro, que não é toda coisa que vai ser aceita daqui para frente. Sim. Então, pessoas, né, Tarcísio, Michele, o Braga Neto, que foi absolvido, eles vão ter que pensar muito bem como que eles vão estruturar o discurso daqui pra frente, porque não vai ser aceitável que eles, né, a lá Francisquini também, que já foi caçado pelo TSE, eles tentem entrar nessas empreitadas absolutamente golpistas. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de todos, né? Agora, quem está se cacifando aí é o Tarcísio, que também tá difícil, né? Porque com a reforma tributária ele também está se afastando do PL. O João Pedro estava falando aqui, né? A gente está vivendo um momento de uma Câmara muito difícil, uma Câmara que tem 99, a maior bancada da Câmara é do PL. Poxa vida, então, como que eles estão fazendo essa articulação? O Tarcísio é do Republicanos, vale lembrar, mas ele é um aliado de primeira hora do Bolsonaro e é quem está sendo cacifado aí para ser a grande liderança, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente também não pode esquecer, que é o seguinte: Bolsonaro foi um fenômeno de um momento, né? É o que as pessoas falam, ele não é um raio em céu azul, né? Ele conseguiu surfar muito bem numa onda que estava sendo gestada muito antes dele, né? Que ali, 2013, foi muita energia política que aniversariou agora também, inclusive, né? 10 anos. Tinha muita energia política dispersa. Bolsonaro foi uma pessoa que conseguiu capitalizar sobre isso. Ele não é o único, né? Ele não vai ser o último também. Agora, o que ele conseguiu fazer muito bem foi energizar uma base, né? Fazer guerras culturais. Então, o legado tá aí pra gente acompanhar. Ela também está com acesso ao nosso roteiro, né? Porque casa demais com o nosso próprio. A gente tem essa curiosidade da próxima figura, né, Rodrigo? Quem que... Você falou o nome do Tarcísio aí, enfim. Sim, mas eu queria só destacar um ponto do que você colocou, Marina, dessa questão de que as pessoas sentem que é menos grave o que o Bolsonaro fez em relação a tudo que foi feito antes. Ou seja, a gente também vivencia uma certa apatia das pessoas em relação a tudo por conta de um processo intenso de criminalização da política que veio antes. Verdade. Né? Que todo mundo é corrupto, todo político é ladrão, todo político isso, aquilo. E aí, quando chega na hora de você conseguir punir o Bolsonaro por uma das coisas todas que a gente viveu nesses 4 anos, ela parece menos grave, as pessoas se desinteressam, acham que está tudo errado mesmo e acaba fortalecendo o discurso da extrema-direita de que, somos perseguidos. Como que a gente consegue mudar isso? Assim? Como que a gente precisa trabalhar isso para desmontar esse processo de criminalização da política? A gente está vivendo agora um momento que está até interessante, todo mundo debatendo reforma tributária, né? Tem problemas aqui e ali, mas pelo menos parece que tem uma certa normalidade nessa discussão da reforma tributária. Mas ainda é muito forte esse discurso de que a política não presta, todo político rouba. Como que a gente vai desmantelar isso para trazer de volta o interesse das pessoas? Essa é uma pergunta de milhões, né? E é uma pergunta que eu acho que, assim, marca a nossa história há pelo menos uma década de forma bastante crucial. Eu acho que, bom, existem vários caminhos para isso e são várias iniciativas que têm que ser feitas ao mesmo tempo, né? Não existe uma bala de prata para tentar resolver a grande questão que a gente está falando sobre agora. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante é não confundir política com governo, né? Então, a gente tem um horizonte de governo, a gente precisa olhar e pensar, planejar governo em termos democráticos, mas não só, a gente precisa de movimentos de base, a gente precisa de discussão pública e ampla, e agora está um momento extremamente favorável para a esquerda, porque o que a gente está vendo também é que, ao contrário dos 4 anos antes, a gente tinha agora a extrema-direita que está caçando as narrativas que a gente está colocando, né? Porque a gente está no governo, eu falei, não é suficiente, mas é uma coisa importante. Então, a extrema-direita está indo a reboque das nossas narrativas, né? Do que está acontecendo, porque o governo está fazendo as coisas estão avançando, é como o João Pedro estava falando pra gente aqui. Então, elas não estão sendo capazes de sequestrar tanto assim, né? A gente precisa fundar de novo, colocar esses patamares, né? Então, é isso. O julgamento do TSE
foi um desses pontos de base, assim, pra gente ter uma conversa comum. Porque o que parece que a gente fragmentou muito, né? A gente não tem uma linguagem comum pra conversar. Eu não tô falando aqui que a gente pode esperar que o bolsonarista de esquina vai virar lulista daqui pra frente, que vai virar de esquerda. Não, muito pelo contrário. A gente não quer que, né, não espera que as coisas aconteçam desse modo. A gente só quer que exista uma direita democrática, né? E eu acho que essa é a grande questão, né? Uma direita democrática para também fazer o jogo político, porque isso faz parte, né? E é uma condição muito crucial para a própria democracia, né? Mas, amiga, você falando que a gente não espera, né, que bolsonarista vire lulista, vamos lembrar que Silvio Santos estava ontem conversando por telefone com o presidente Lula. Aliás, eu conheci Silvio Santos pessoalmente lá no Palácio do Planalto, numa visita dele a Lula há muitos anos atrás, viu, Stedley? Mas deixa eu trazer você de volta aqui para nossa conversa, Stedley, porque esses pontos que a Marina traz dialogam muito com a tua percepção, a nossa percepção, né, de que ainda existe uma certa apatia na classe trabalhadora em relação ao que está acontecendo politicamente, né? Essa desmobilização, você acha, João, que tem alguma relação com a criminalização da política que a gente assistiu nos últimos anos? Obrigado, Nara. Tamo junto. Mas antes eu queria fazer um comentário geral sobre os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na política geral. Manda ver. E depois a avaliação do nosso campo. Eu acho que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral vai na direção da própria vontade da burguesia. O Bolsonaro não tem força própria. Ele só se elegeu presidente porque a burguesia o elegeu, com seu poder econômico. Então agora eles recolocaram o Bolsonaro no seu devido lugar, lá perto da lata de lixo. Eu pensei a mesma coisa. E acho que o Poder Judiciário seguirá enquadrando outras forças de direita, como a próprios oficiais do Exército que se envolveram no golpe. Então, a tendência que a gente vê, até pelas manifestações de generais do alto comando, é de que o Mauro Cid, aquele outro coronel, não só serão condenados por apoiar o 8, mas tendem a ser expulsos do Exército, porque não convém ao Exército manter essa imagem de golpista. E em relação ao Bolsonaro, ele já está fora, a carta fora do baralho da disputa eleitoral. Porém, é evidente que ele vai continuar sendo uma referência, como uma pseudo-liderança, para aquele grupo dos 3, 4, 5, 8% da extrema-direita. Isso acontece em todos os países, lá na Itália também, né? Tem líderes fascistas que não disputam a eleição, mas seguem a referência. De certa forma, Le Pen também, na França, joga o mesmo papel. Eu acho que a burguesia, além de defenestrar o Bolsonaro, já está buscando, ou como dizia a Marina, outras expressões para representá-los na vida institucional. Então, agora começa o campeonato de oportunistas da direita, o Tarcísio, o Zema, né? O Antônio Carlos Neto lá na Bahia. Eles têm vários candidatos com certa força que podem disputar as eleições de 26. Eu acho que o que ficou pendente e pode ter desdobramentos nos próximos dias e semanas é se a burguesia tem coragem de orientar o judiciário a prender o Bolsonaro. Eita! Porque pelas 700 mil mortes do Covid, da qual ele é responsável direto, cabe uma prisão. Está pendente ainda dessa decisão. Vai lá, Marina, reaja. Não, João, acho extremamente relevante isso que você falou também, porque acabou de sair uma pesquisa do Datafolha, no final da semana, falando sobre como 52% dos brasileiros têm medo do comunismo e 30% avalia positivamente o governo Bolsonaro. Concorda totalmente com essa afirmação, né, de que o governo Bolsonaro foi positivo. Então, quer dizer, a gente tem
um legado muito difícil para lidar, né? De fato, o núcleo duro do bolsonarismo ali, que está fechado com o Bolsonaro, é muito menor, como falou o João, mas tem uma grande parcela da sociedade que acha que foi positivo e que está passível, né, de convencimento, do argumento, da conversa. Então, é muito relevante a gente trazer isso que o João está falando justamente por isso. E agora, com relação aos militares, também é outra avenida de problema, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas eles estão pianinho, né? Depois da decisão do TSE, como o João falou, né? Já melecou demais pro lado deles, então vamos tentar dar uma moderada. Agora, o Mauro Cid só não foi depor essa semana na CPMI porque tá rolando reforma tributária, pautas de emergência ali no Congresso antes do recesso, mas está para depor. O Lavande também, né, já depôs semana passada. Então tem muita coisa ali que já tá virando pegajosa demais e custosa demais para eles, e eles já estão, né, vendo o que pode acontecer. Nessa linha... quer falar, Stedley? Quero sim. Vamos nessa, pode falar. Aqui tu é rei, fale, meu homem. Nós temos que compreender que uma coisa é os votos que o Bolsonaro teve, outra coisa é a sua base ideológica. A base organizada dele, que são os milicianos, a turma das armas, dos clubes de tiros, a extrema-direita, que sempre existiu na sociedade brasileira, é 8, 10%. E vai continuar existindo, porque eles têm uma convicção ideológica. Né? Existe em todos os países do mundo. Agora, o que dava sustentação política ao Bolsonaro é que uma grande parcela da população trabalhadora votou nele. Uhum. Votava nele. Essa é a parte triste. Como é que você muda a cabeça da classe trabalhadora? Aí é que entra a política econômica do governo. Nós não vamos ganhar na retórica. Eles não escutam o 3x4. Que pena. Tá? Nós podemos atingi-los ideologicamente, como eu sempre tenho defendido aqui nas nossas conversas, pela cultura. A cultura é que vai fazer a classe trabalhadora elevar o seu nível de consciência política. Porém, para ela mudar o voto, como já está mudando, já aparece na pesquisa de opinião pública, que a Marina citou, que em torno de 10 a 15% de votantes do Bolsonaro já apoiam o Lula, que é a classe trabalhadora. Uhum. E por que eles estão migrando? É por conta da política econômica. Então, à medida que o governo melhorar a política econômica, aumentar as políticas sociais, aumentar o emprego, aumentar a renda, isso aí eu até me atreveria, porque eu acho que é difícil medir na filigrana, que o efeito já dessa imigração é o salário mínimo. Sim. Que aumentou 200, 300 reais. E a população sente. Diminuiu o preço do botijão de gás. Diminuiu a gasolina. Né? Então, eu acho que isso tende a melhorar o apoio da classe trabalhadora ao governo Lula, à medida que o governo Lula aumente as políticas públicas que protejam a classe trabalhadora. Então, essa é a tese principal. Você só derrota o fascismo em tempos de crise do capitalismo se o Estado enfrenta a crise capitalista com políticas públicas que protejam a classe trabalhadora. E aí, engato com a outra questão que a Nara falou, para não dizer que não falei de flores. Eu acho que vai demorar um certo tempo até que a classe trabalhadora recupere as energias necessárias para daí se mobilizar e lutar pelos seus direitos, pelas necessidades fundamentais que tem, seja de salário, seja de emprego, seja de moradia e seja de reforma agrária. Então, aos militantes que nos acompanham, não desanimem. O processo de mobilização das massas, ele tem outro tempo histórico do que a nossa vã filosofia. Câmbio!
E às vezes parece que falta, né, João Pedro, a gente também imputar um pouco do que foi essa crise à direita, né? A gente viveu muito tempo com esse papo furado de que a gente precisa de um governo liberal, empresarial, precisa ter uma pessoa lá com formação para fazer a administração do Estado como se fosse uma conta de casa. A gente teve. Paulo Guedes estava lá, um grande expoente liberal, apesar de ser um péssimo ministro da Economia. E a gente viveu o que viveu. Né? Talvez falte um pouco esse conseguir traduzir para as pessoas que isso foi um governo liberal. Inflação lá em cima, né? Impossibilidade de acesso a bens materiais, fome devastando o país. Isso é um governo liberal, é assim que os liberais trabalham, né, Nara? E não dá para esquecer que é bom pros caras que o dólar esteja alto, viu, galera? Vamos lembrar disso quando a gente pensar assim no ministro da Economia, né, e tal. Onde será que tá o dinheiro dele? No caso do Guedes, a gente sabia muito bem onde estava o dinheiro dele, e lá onde estava era bom demais que o dólar tivesse alto. Eu tô doida para falar de um assunto aqui com o Stedley e com a Marina, Rodrigo, eu vou falar, não quero nem saber. Vai que vai. Por causa desse movimento de vitimização aí que rola muito na direita, que a gente já via muito com o Bolsonaro. Quando começou a ficar nítido que Bolsonaro não ia mais ser presidente, lembra que ele aparecia com as caras de choro, abraçando os correligionários? Ai, que horror. É feio rir disso. Acho que não, né? Mas agora a gente tá tendo de novo isso, cara. Tem aí o tal do pastor Valadão, que vai pra internet, fala impropérios, absurdos. Que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Sujo pra nós. Isso disse André Valadão. Ele está incentivando sim o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. E aí depois fala, ai meu Deus, tô sendo censurado, olha lá, fui na televisão para incitar a população a matar uma classe de pessoas, mas isso é censura. E igual a eles a gente teve um monte, né, Marina? Teve o tal do Monark, é um modus operandi da extrema-direita chamar o que a gente gostaria que fosse bom senso, né, de censura. Como é que você vê isso? Você acha que isso pode construir um novo líder da direita? Esse pastor Valadão, por exemplo, se bem que esse até hoje já saiu notícia. Ih, não vamos nem entrar nesse mérito, né, Letícia? Mas o que você acha dessa vitimização, Maria? Eu acho que também é uma coisa super importante, que é um modo de atuação, antissistema, né? Então, mesmo quando era governo, Bolsonaro agia como se ele estivesse em campanha ou em oposição, né? Ele era o grande articulador ali, as instituições estavam remando, fazendo de tudo para ele não conseguir emplacar o projeto. Então, se Paulo Guedes não estava fazendo bem, não era culpa do Paulo Guedes, né? Era culpa das outras instituições de controle, porque isso seria antidemocrático, né? Imagina, não deixavam fazer o trabalho. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Exatamente. Tava querendo trabalhar, gente. Não deixa o cara trabalhar, onde já se viu. Então, o que eu acho que eles foram muito capazes de fazer, no pior sentido do termo, foi construir essas narrativas de que havia toda uma articulação, um sistema, uma conspiração, e as conspirações vão abundando, né, conforme os novos fatos chegam também e as novas derrotas que eles sofrem. Então, isso é uma característica que acontece não só, né, no governo Bolsonaro, mas agora também. A gente viu a mesma coisa no 8 de janeiro, né? Bolsonaro deu entrevista, infelizmente, para infame Jovem Pan, no dia 3, né, segunda-feira, falando sobre como um bando de velhinhos, desinformados, tadinhos, foram presos porque invadiram, né, Brasília. Então, assim, é uma coisa insana. É isso que o Rodrigo estava falando. A gente tem que falar com fatos, né? Não foi isso, né? Teve depretação do patrimônio público, foi um golpe. Então, dar o nome aos bois, eu acho que
a extrema-direita sabe fazer muito bem isso, e as redes sociais ajudam, né? Se você fala um impropério, as redes sociais deixam correr a solto, os algoritmos promovem. Agora, se você nega isso, falar é igual falar, né? Se você fala, não, o Brasil não é comunista, isso não vai dar Ibope. Agora, se você falar, não, o Brasil está sob sérias ameaças do comunismo, isso vai dar Ibope. Então, Flávio, o clã Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, estão todo mundo agora falando que a cesta básica vai aumentar em 153% por causa da reforma tributária. Então, poxa, tipo assim, todo mundo tá falando que é mentira, entendeu? Tem que ter essa disputa com os fatos e, enfim, tentar trazer para a população mesmo, para os trabalhadores, informação do que realmente impacta a vida, né? Eu acho que essa estratégia de vitimização, o jogo cansa, né? Cansa a performance, Bolsonaro já está desgastado, Tarcísio, né, que a gente estava falando aqui, que é uma liderança que está despontando aí como um possível, né, sucessor, exatamente, da herança bolsonarista, ele já está tentando se distanciar, né? Falam ali no Planalto que ele é o governador mais elogiado da oposição. Abraçou a Haddad. Falou que estava 95% a favor da reforma tributária. Então, assim, eles estão vendo mesmo, né, pelas condições materiais, que não adianta só fazer essa vitimização, essa narrativa não está colando mais. Então, eu começaria por aí. A gente está falando aqui de fake news, né? E a gente teve o projeto das fake news que acabou travando no Congresso, agora a gente está até sem perspectiva de como isso vai andar. E a extrema-direita parece que voltou de novo à carga com isso, né? A gente teve essa questão da cesta básica que você comentou, a gente teve a questão da dengue, né? Cara, da dengue foi hilária, mano. A da dengue, não, porque as duas eu tava cobrindo, né? Essa da dengue, os caras, a gente não tem como comprar neste momento uma vacina privada que foi aprovada pela Anvisa contra a dengue. Por que a gente não tem como comprar nesse momento, gente? Porque a empresa não consegue nem produzir o tanto de vacina que o Brasil precisa. Nem a própria empresa veio dizer pro governo brasileiro, oi, tudo bem, vocês querem comprar a nossa vacina? Porque ela sabe que não dá conta. E aí o pessoal foi chamar o Lula de genocida, porque a vacina tá só na iniciativa privada e não tá no SUS. Mas assim, era bot aquilo ali, viu, irmão? Ah, sim, mas tava 90% esquisito. deles é bot. É robozinho. Mas a questão aqui é a seguinte, queria até chamar o João Pedro, que a gente já comentou sobre isso várias vezes, né, João Pedro? O potencial das fake news, depois desse processo todo que a gente viveu, ele se desgastou? Ou ele ainda segue alto? Como que você vê isso, João Pedro? Eu acho que a mentira sempre foi uma arma, um instrumento da direita, em toda a história do capitalismo. Eles sempre usaram esse método. Usavam nas igrejas, nos púlpitos, usavam nos comícios, usavam nas rádios, usavam nos jornais. A novidade agora é que nós temos as redes sociais, a internet, e a internet, então, aumentou a velocidade da mentira, que vai continuar sendo utilizada o resto da vida. Daqui a pouco eles vão inventar outra coisa para difundir a mentira. Porque a mentira é a maneira de você manipular as mentes das pessoas. Mas a mentira, como diz o ditado, que também é uma verdade histórica, ela tem perna curta. De a mais e a menos, ela não se realiza na vida real. Então, eu acho que a nossa militância tem que também não cair nessa paranoia. Eles controlam a internet, é mentira. Tá bom. Só para lembrar fatos para vocês que são da nova geração. O Fidel Castro morreu 77 vezes na imprensa americana. Verdade. Mas morreu com 92 anos. Verdade. Entendeu? Então, pode mentir o que você quiser. A guerra do Vietnã, se somassem todos os soldados vietcongues que o exército americano tinha matado na imprensa americana, tinham matado toda a população do Vietnã. E em abril de 1975, os americanos foram escorraçados e tiveram que sair correndo do Vietnã porque foram derrotados. Então, note, por mais que tenham hegemonia para difundir mentiras, antes na rádio, na imprensa, na Globo, e agora pela internet, a mentira, ela não se sustenta ao longo do tempo. Então, claro que nós temos que rebater as mentiras, fazer o nosso trabalho também pela internet.
e por todos os meios de comunicação. Mas é essa diferença que separa a barbárie da civilização, a mentira da verdade histórica, que separa a direita da esquerda. A esquerda não pode mentir, a esquerda tem que ser fiel aos valores, a esquerda tem que ser fiel à classe trabalhadora, a esquerda tem que ser fiel a um programa de mudanças na sociedade brasileira, que se baseie em fatos reais e projetos reais. Então, eles podem mentir quanto quiserem, mas dia menos, dia mais, a verdade sobreviverá porque é da vida real. Não? E então, não se assustem, a humanidade tem salvação e eu acho que nós vamos construir programas e possibilidades de defesa do ser humano. Câmbio, dona Nara, a pessimista. Não, de maneira nenhuma. Eu tô achando que essas mentiras já estão até perdendo o charme, rapaz. O povo já não tá sustentando mais, não. Diga lá, Marina. Não, e dá pra ser otimista mesmo, né? Se a gente parar pra pensar, assim, claro, né? Não dá pra ser ingênuo, etc. Mentiras acabaram, estamos num novo patamar. Mas agora, essa estratégia de uso do genocida, né? Tentar pegar um termo nativo da esquerda, já quer dizer que eles estão reativos, né? Eles estão reativos ao que a esquerda está pautando. Então, não é como se eles tivessem... Não é a gente que estava correndo os últimos 4 anos tentando falar os básicos, né? Correndo em torno de pautas que eles criavam, dos caos que eles criavam. Então, parece que agora a gente está conseguindo colocar as nossas pautas, colocar, né, para o debate público, e eles estão vindo a reboque. Então, isso é muito importante, né? Estava falando do André Valadão. A coisa que mais Bolsonaro fala é sobre liberdade, a liberdade religiosa. Eles tentam, de forma insidiosa, justamente macular séculos de desenvolvimento do que significa o direito, o que significam os direitos, né, de liberdade, etc. E, então, é uma estratégia que a gente tem que, né, claro, se contrapor a ela, mas o que eu acho que dá para ser otimista, né, nesse momento é que a pauta parece que está virando, né? Sim. Quem está conseguindo pautar já é do outro campo. Então, isso é muito bom para nós. Eu vou tirar aqui um segundo para nossa assunção. Vamos assumir os barulhos que eu vi que a Lua tá já ali se mexendo e tal. Gente, como todo mundo lembra, toda semana, se eu tô colocando água no meu copo, você escuta aí. A gente bate no microfone aqui, é podcast, bem, não é rádio não, tá? É podcast. Falando nessa história do Valadão, também tem uma coisa que a gente conversou na reunião de pauta aqui do nosso podcast, que eu acho importante registrar aqui, né, Letícia? Não vamos perdoar a família Valadão por ter queimado o filme do Diante do Trono, entendeu? Música gospel bonita, de qualidade. Eu sou candomblessista, mas eu sei apreciar a música bonita. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, preciso de ti. Distante de ti, E as músicas eram lindas e hoje a gente tem aí, infelizmente, a maior produção cultural dos evangélicos desse país, a de maior competência conectada a essa família esquisita, né? Para não usar outro adjetivo. A gente falou muito sobre cultura evangélica aqui hoje, falamos do Diante do Trono, que, gente, é um negócio incrível. Independentemente de estar essa confusão da família Valadão, tem umas músicas gospel que tocam muito a gente. E aí eu queria aproveitar para convidar quem está ouvindo a gente a conferir o Papo de Crente, que é um projeto que a gente toca aqui no Brasil de Fato, com algumas parcerias, e que é incrível. É um lugar para a gente falar sobre o evangelho, sobre a fé cristã, sobre o crescimento dos crentes, e aí a gente usa essa palavra nesse caso com muito amor e de maneira muito positiva aqui no Brasil. Essa discussão progressista sobre a nossa democracia também pode estar dentro da igreja, e já tem gente fazendo ela. Então, vai lá no Spotify, procura por
papo de crente que eu tenho certeza que você vai achar incrível. Vamos voltar a falar um pouquinho então sobre essa... A gente já tá quase indo para nossa retinha final, né? É triste porque o último episódio anda mais rápido. Um pouco sobre essa inelegibilidade do Bolsonaro. O Stedley, essa inelegibilidade do Bolsonaro para o governo lá no Congresso Nacional altera alguma coisa, melhora as coisas para a gente na tratativa ali com o Centrão, direita e esse povo todo? O que você acha? Como eu falei antes, a decisão do TSE, ela afeta muito mais a direita do que nós. Então eles vão ter que procurar outros personagens para disputa institucional, e ela também afetou as relações da extrema-direita com as Forças Armadas. Eu acho que deixou as Forças Armadas na berlinda, e por isso que eles já reacionaram e já disseram que se houver alguma condenação ao tenente-coronel Mauro Cid, eles vão expulsá-lo das Forças Armadas. Então eu acho que as consequências serão mais nas forças da extrema-direita, e vai recolocar, como a Marina estava colocando também, a burguesia vai recolocar candidatos e políticos mais palatáveis da direita clássica, vamos dizer. Então, a burguesia é muito esperta, ela não tem compromisso com pessoas, ela tem compromisso com a taxa de lucro. E à medida que vai havendo uma nova correlação de forças, ela vai mudando os seus personagens. Agora, lá no Congresso, infelizmente, o Congresso brasileiro, ele não é expressão de medidas judiciais, porque ele é resultado de um sistema eleitoral injusto, caótico e não democrático. Basta lembrar que o voto de um brasileiro que mora no Acre ou em Alagoas, do deputado Lira, vale 8 paulistas. Então há uma distorção completa do sistema eleitoral brasileiro que gera essas bancadas oligarcas, né? As emendas é um ato antidemocrático. Ninguém tem coragem de falar mal, porque não sei, nem a Globo. Vocês viram que a Globo não fala mal das emendas? Claro as que emendas não. É um assalto ao dinheiro público. A esquerda também fica quieta, né? Porque ela também usa, mas é uma excrescência. Cada deputado está aplicando hoje 30 milhões de reais por ano. O que ele faz com esse dinheiro? Ele repassa para a prefeitura, para prefeitos, que viram obras com as suas rachadinhas, e o prefeito depois se compromete a garantir votos para aquele deputado. Então viram um compadrio de oportunistas que gera um parlamento de lumpes, que só pensa em se apropriar das emendas do dinheiro público. E a curto prazo eu não vejo que haja possibilidade de nós alterar. Primeiro, porque nós não temos um reacesso do movimento de massa, e segundo, porque alterar o sistema eleitoral brasileiro dependerá no futuro, claro, e nós teremos, da convocação de uma constituinte. Que mude as regras do jogo, mas isso vai demorar ainda um certo tempo. Vocês podem imaginar, falar em constituintes me chamam de louco, né? Falar contra a emenda, só eu e o Lula já falamos mal das emendas. Você não vai encontrar ninguém nos partidos, nem nos deputados, né? Porque claro, todo mundo, né, quer se aproveitar desse método que é completamente antidemocrático e é um assalto aos cofres públicos. O dinheiro que os deputados estão administrando hoje é maior, talvez perde para o orçamento do estado de São Paulo, mas os outros estados têm um orçamento menor do que a Câmara dos Deputados, do que o Senado. Isso é um absurdo. Então é impressionante, né? Elege um governador, que é a expressão máxima da política num estado, que vai cuidar de todas as necessidades do povo do seu estado, e os recursos que ele tem a dispor é menor do que o que os deputados têm, que vão aplicar do jeito que querem, sem nenhum controle. Aliás, tinha até a cláusula de emenda secreta, né? Que o cara não precisava dizer
aonde que aplicar. Mas independente de ser público ou não, onde que aplica, Tá errado. é uma excrescência nessa falsa democracia eleitoral que nós temos. Câmbio, camarada Nara, indignada. A Marina tá doida pra falar, mas é só pra gente falar como é real. O Stedley é onipresente. A gente tinha acabado de escrever aqui, o Rodrigo escreveu, isso só muda mesmo com uma constituinte especial pra uma reforma política, né? Aqui no nosso chatzinho. E o Stedley foi lá e jogou pra... Colocamos na frente do gol, ele fez, Eu ia fazer um comentário, ele leu a minha mente, É maravilhoso. não é possível. Isso é experiência, entendeu? Mas vai lá, Marina, o que você ia falar das emendas? Era das emendas? Não, eu queria completar o que o João falou, que quem que está articulando esse grande balcão é nada mais, nada menos que Arthur Lira, né? E não parece uma coisa nada coincidente que ele tenha apressado o ritmo todo do Congresso há uma semana do recesso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou reuniões, sessões solenes e discussões nas comissões desta semana para dar seguimento às votações e negociações da agenda econômica, sobretudo tributária. As coisas estão piorando por lá, né? Hoje, ontem, na verdade, a Justiça do Alagoas remeteu para o STF as investigações, né? Porque ele está sendo investigado pelos kits de robótica. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer e não parece mero acaso, né? A gente viu como Rodrigo Maia, antes dele, já tinha mudado. Quer dizer, vamos começar por Cunha, né? Cunha já mudou o que significava ser presidente da Câmara. Depois veio Rodrigo Maia, que também já esgarçou mais o que poderia ser, né, as atribuições e deixou mais antidemocrático. E agora Arthur Lira jogou pro ventilador, né? Então, eu acho que também cabe falar não só, né, de assimetrias na composição, mas também no exercício, né, do comando, das funções de comando ali na Câmara e no Congresso, porque o que a gente está vendo é que esse Lula 3 está tendo muito mais desafios mesmo de lidar com o Congresso, que é o mais conservador e muito diferente do que ele assumiu em 2003. Mas eu queria só colocar isso aí para a gente também ter em mente, né, com quem que a gente está lidando lá, né, lá em cima. Agora eu vou fazer então o caminho contrário, porque o João Pedro falou que a Nara é muito negativa, eu vou ser extremamente positivo agora, porque eu queria colocar o seguinte: apesar de todas essas questões, o governo Lula está conseguindo aprovar os seus projetos, conseguiu colocar uma agenda econômica que ainda não é a dos nossos sonhos. Então é importante vocês terem em conta que nós estamos começando uma nova era no país. Nós estamos retomando uma coisa que nunca deveria estar acabado, mas acabou. E nós agora estamos voltando, mais calejado, mais preparado, mais maduro, mais responsável e com muito mais obrigações com a sociedade brasileira. Porque a gente agora tem que fazer mais e tem que fazer melhor. E a gente agora precisa fazer mais com a participação de vocês. Porque se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar golpe, como foi dado na companheira Dilma Rousseff, ou vão tentar fazer o que fizeram dia 8 de janeiro, tentando invadir os poderes da Constituição. E veja que, diferente de outros presidentes, eu não estou mandando vocês comprar armas, porque diziam que era comprar arma para defender a democracia. Eu, na verdade, quero que vocês produzam o máximo que vocês puderem produzir de alimento, da maior qualidade, porque a grande arma que nós precisamos nesse país é o povo de barriga cheia. É nenhuma criança ficar com fome ou nenhuma pessoa ir dormir sem ter um café para comer. João Pedro colocou muito bem, mas melhorou um pouco as condições de vida da população, a inflação arrefeceu, né, o preço dos combustíveis arrefeceu, houve uma pequena melhora no indicador de emprego, ainda não é o que a gente espera, né? E inclusive na parte de gestão, o governo agora conseguiu emplacar 2 nomes para o Banco Central, verdade, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, né, para a diretoria. E agora a gente tem 9 partidos ingressando com uma ação no Senado, reivindicando que o Campos Neto seja questionado pelo Senado, né, que ele seja até destituído. A gente pode dizer hoje que o principal adversário, na verdade, do governo seria o Campos Neto, o Stedley, e que, de alguma forma, apesar desse jogo truncado, o governo está conseguindo avançar nesse processo, isso é positivo?
Eu acho que o governo está conseguindo avançar devagarzinho, até pela habilidade da equipe do Fernando Haddad. E a própria esquerda ficou assim com o nariz torcido. O Haddad é liberal. Porque não está acostumada em dançar com o inimigo. Mas o Haddad aqui, a equipe dele, né, tem sido muito competente em conseguir ir destrinchando, desnosando certas armadilhas que estavam colocadas pelo teto da PEC de gastos, e mesmo agora na reforma tributária. A reforma tributária não vai ser a reforma tributária dos nossos sonhos, porque aí depende da correlação de força nas ruas. Pois é. Mas eu acho que o governo, então, tem sido hábil de evitar que artimanhas legislativas impeçam do governo funcionar. Bom, então isso é do dia a dia lá de quem está no executivo. Agora, para os problemas do povo, eu acho que não depende tanto do legislativo. Aí o governo vai ter que ser, vocês vão me chamar de pelego agora. Será? Eu acho que o governo vai ter que ser mais rápido em apresentar propostas concretas, políticas públicas concretas, para enfrentar diretamente o que nós chamávamos na campanha do plano de emergência. Combater a fome, combater o desemprego, combater a falta de moradia, combater o latifúndio. Isso não depende nada de mudar a lei. Vai depender mais de iniciativa e recursos públicos, que o governo vai ter que ter habilidade de deslocar de uma área para outra, de utilizar inclusive os bancos públicos, em especial a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, que não é tão público, mas que pode gerir recursos para direcionar políticas de investimentos que ajudem a resolver esses problemas. Então, eu acho que passado esse temporal agora do arcabouço fiscal, que ajeitou os limites que a PEC de gastos públicos impunha, dá uma ajeitada na reforma tributária que não vai alterar tanto, mas vai simplificar a vida dos empresários, sobretudo, né? Então isso vai trazer a uma normalidade e eu acho que daí vai dar mais tempo para o governo começar a atuar com um plano concreto de mais políticas públicas para atender aquela base social que eu já me referi. Sim. Os trabalhadores mais pobres do Brasil. Câmbio. Eu tô com essa sensação também de que uma intuição assim de que alguma normalidade está acontecendo. A reforma tributária está me deixando com essa impressão. Mas e aí, Marina, para a gente chegar aqui nas nossas considerações finais do podcast de hoje, o último da temporada, o que você acha que, diante dessa conjuntura inteira, a gente pode esperar desse próximo período do governo? Você sente essa positividade em relação aos trabalhos do Congresso também? A gente sabe que muito da proatividade do Lira tem a ver com pormenores que estão acontecendo em volta dele, como você mesmo trouxe, né? Mas como é que você vislumbra esses próximos meses? Então, acho que é a pergunta para fechar com chave de ouro aqui a temporada, né? Muita coisa para acontecer. Mais recentemente, assim, a gente também está ouvindo falar aqui o Wellington Dias, né? Do desenvolvimento social, está aí na Berlinda justamente porque ele não está falando tão bem assim do Bolsa Família. Então, acho que justamente é isso que o João estava falando, né, das políticas públicas que precisam chegar. O Lula fez uma reunião, né, há 2, 3 semanas, falando justamente, gente, de 10 horas, né, agora não é mais hora de ideia, agora é hora de ação. Então, vamos colocar para ação o que está para acontecer, né? O ministro do Turismo, Celso Sabino, já está para assumir hoje. Tem muita coisa para mudar mesmo. Nízia vai continuar na saúde, graças a Deus, né? Pelo menos por agora. Então, eu acho que o que está para acontecer destravar essas pautas que realmente são muito importantes, né? A reforma tributária aí é um grande aceno ao Haddad, né? Então, acho que ela cacifa muito
o Haddad, que já vinha de vento em popa, né, tá sendo muito elogiado como ministro, e que, né, em 2018 fez a campanha e está sendo já cotado há tempos como o grande sucessor do Lula. Acho que também tem uma coisa que é muito relevante, que o Lula também fez o discurso agora, né, quando ele estava em Paris, sobre meio ambiente. Então, a questão da Petrobras, né, a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo, que está uma questão super complicada. Como a gente vai conseguir lidar com isso, porque a gente sabe que nesses últimos 4 anos, o Brasil morreu para o mundo em relação a, enfim, pautas de justiça climática, de aquecimento global, etc., porque a gente tinha na presidência alguém que acreditava justamente que a gente estava fritando. Né? Agora o Brasil está de volta e a gente está vendo como que o Congresso também está se colocando como um player muito importante para contrapor a Marina, para se contrapor ao Lula. E o Lula já falou que não, que isso é prioridade, então também está nas negociações com a União Europeia. Isso é assunto de, assim, extrema necessidade para a gente conseguir também navegar nesses tempos tão bicudos, né, que tragédias estão acontecendo toda semana, a rodo, aqui no Brasil, lá fora. Então eu colocaria nesses termos, assim, a gente precisa olhar para isso. A gente está encerrando o nosso podcast, vamos passar daqui a pouquinho para as nossas dicas culturais. Vamos começar lá pelo Stedley, que eu sei que ele sempre está com pressa, mas antes, Stedley, eu queria te fazer uma perguntinha. Você não quer falar da tal da CPI do MST? Tá sumida, né, a querida? Nunca mais a gente ouviu falar dela. Como dizem os jovens, flopou. A CPI é uma arma da extrema-direita, nem sequer representa a Frente Parlamentar Ruralista. Vixe. E nós estamos absolutamente tranquilos. A nossa luta pela reforma agrária não é nada ilegal, ao contrário, é legítimo e necessária. E nós vamos utilizar todos os microfones da CPI para defender as nossas teses, assim como o ex-reitor da Universidade de Brasília já fez a nossa defesa lá contundente, que calou a boca daqueles parlamentares da extrema-direita idiota. Só porque eles têm 16 votos contra 8, eles acham que têm o controle. Foi lindo esse dia. A sociedade brasileira está acompanhando. Sim. Está acompanhando e não estou preocupado, dona Nara, pode dormir tranquilo. Eu tô tranquilona. E fala pra gente, você trouxe uma dica cultural pra hoje, Stedley? Vou apresentar sim, e vou pedir desculpa para os nossos ouvintes e a vocês que estão na bancada, porque não vou apresentar uma dica cultural. Vou fazer um comentário cultural que posso até ser criticado, admito. Então já faço autocrítica prévia. Vocês não sei se sabem, mas toda a minha vida eu só tive Kombi. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Não quero lhe falar, meu grande amor, hein? Depois descobri que encontrei um companheiro no jornalismo que também só teve Kombi, que é o Heródoto Barbeiro. Tá lá na Record. Inclusive eu conheci a Kombi do Heródoto, viu? Quando trabalhei lá na CBN, famosíssima. Então, no bom sentido, eu e o Heródoto somos os dois apaixonados pela Kombi. Cuidávamos mais da Kombi, quem sabe, do que outros entes queridos. Eu sempre tive Kombi e gostei, e desde o início do movimento, porque ela é um veículo, quase um micro-ônibus, né? Sim. Então sempre enchia de sem terra, de gente, da molecada. Eu já botei uns 18 moleques na Kombi que eu tinha para ir jogar futebol aí nos campinhos que nós montava na USP ou no Vila Lobos. Então eu sou apaixonado por Kombi. E fiquei muito triste quando a Volkswagen disse que não ia fabricar mais Kombi aqui no Brasil. E agora fiquei impactado pela propaganda. Então estou cumprimentando os publicitários, não a Volkswagen. Todo mundo sabe que a Volkswagen se projetou internacionalmente pelo nazismo. Todo mundo sabe que aqui no Brasil a Volkswagen ajudou a ditadura militar e entregava os operários militantes. Muitos deles foram torturados dentro da fábrica.
né, em salinhas escondidas que havia lá. Então não estou defendendo a empresa, estou defendendo a criatividade dos publicitários que fizeram uma obra-prima de propaganda das duas Kombis. Então botaram a Elis Regina cantando na Kombi velha, aí parece que usaram esses artifícios da inteligência artificial. E na nova Kombi que eles vão importar da Europa, com motor elétrico inclusive, botaram a filha da Elis cantando a mesma música que os nossos pais nos contaram. Então a obra ficou uma obra cultural. É impressionante, eu fiquei todo emocionado. E não vou dizer para vocês verem, mas olhem lá no YouTube, não precisa olhar na Globo. Vocês vão botar na Globo. Mas no YouTube já está circulando e é uma obra-prima da publicidade brasileira. Gente, então, isso aí... Um abraço. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode... Obrigada, Stedley. Muito bom ter você em mais essa temporada do nosso podcast. Na próxima temporada a gente quer estar com você aqui novamente. Sua presença é essencial, nos emociona muito e traz a experiência necessária para a gente falar de política, sociedade, luta de classes e democracia nesse país. Então, tô muito triste que eu não vou te ver semana que vem, mas tô muito feliz de você ser o nosso companheiro aqui nessa bancada. Brigadão, viu? Até o próximo coleção de episódios. Um grande abraço a todos que nos acompanham e vocês aí que estão na bancada. Tchau, tchau. Um abraço, João Pedro. Até mais. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu ia falar disso também. Gente, não importa o que você pensa do comercial da Volkswagen, que é uma obra de arte da publicidade, e eu tô achando engraçado que eu acho que os meninos lá Meninos, né? A tendência de chamar a galera da publicidade de achar que é todo mundo novo. A galera da Alma não deve ouvir o 3x4, mas, gente, se vocês ouviram, olha aí. João Pedro Stedley elogiando o trabalho de vocês. E a gente sabe que vocês já contavam com a repercussão negativa também, que ela também é boa pra vender Kombi, né? Faz parte do jogo. Mas eu quero convidar vocês, aproveitando esse gancho, pra conhecer melhor a obra da Elis. Porque nessa história aí de propaganda com inteligência artificial, Kombi, filha, não sei o que, direito de imagem, teve um monte de especialista em Elis Regina aparecendo aí nas redes sociais, falando um monte de coisa que não foi, que não aconteceu. Então deixa eu te dar uma dica, no lugar de ficar lá no Twitter brigando se tá certo ou não, de quem é o uso da imagem, se a música do Belchior era uma treta com Caetano ou uma treta com a ditadura. Pois é, gente, tem muitos detalhes, a gente não tava lá pra acompanhar. Vai pra sua plataforma de música e ouve um pouco Elis Regina. Começa a ouvir lá de trás, depois vai indo para os anos 70, quando ela começou, sim, a virar uma cantora muito mais politizada do que era antes. E eu recomendo que você chegue até o início dos anos 80, quando ela estava junto com o movimento operário brasileiro, lutando pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, a minha dica cultural hoje nem é muito pessoal, viu, Lu? Porque eu nem escuto mais tanto assim Elis Regina, mas ouçam. No lugar de ficar no Twitter brigando, ouçam Elis. A música da Elis Regina que vai ilustrar o nosso podcast é uma canção do Jair Rodrigues. A Elis também fazia muita parceria com o Jair Rodrigues, viu, gente? Outra pessoa para vocês googarem e conhecerem. E aí vamos colocar o Morro Não Tem Vez, porque a gente falou tanto da nossa volta à democracia aqui no Brasil, hoje aqui no nosso podcast. Então, olha só vou trazer um trechinho, gente, pra vocês entenderem como justificar a presença desta música, além da Kombi, além da Elis Inteligência Artificial. Olha esse verso. Chora, mas o morro chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Ama, o morro ama, amor bonito, amor aflito, que pede outra história. Chora mais, chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Vamos passar para nossa convidada, né, por elegância pura, para falar sobre a dica cultural dela. E aí, Marina, o que você trouxe pra gente? Gente, eu trouxe uma dica, mas antes eu queria prestar uma homenagem ao Zé Celso, faleceu hoje, né, que a gente está gravando aqui na quinta-feira, dramaturgo de excelência, ícone absoluto, né, da arte, da democracia, da transgressão, do tesão, de um cara apaixonado pelo que faz, pelo que fez, e que revolucionou o Brasil em diversos sentidos e nos ajuda a imaginar um futuro melhor e mais democrático, mais artístico, mais livre,
Então, com um profundo lamento que a gente descobriu hoje que ele faleceu. Então, primeiro eu queria, né, convidá-los, os leitores, os ouvintes, a lembrar de Zé Celso, né, a propagar sua obra, a sua vida, porque realmente ele é um ícone que nos dá muito orgulho. Eu trouxe aqui, eu estava até conversando com a Letícia ontem sobre um livro que me marcou muito e que casa também com essa experiência do luto, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É um livro lindíssimo da Rosa Monteiro, que foi escrito em 2013, lançado no Brasil em 2019, e que não é só uma história de amor, é uma história sobre Marie Curie, né, sobre cientistas mulheres, sobre a força feminina, sobre a potência das pessoas que transgridem lugares e que estão nos lugares e ocupam os lugares de forma absolutamente revolucionária. Então, fica a dica e todas as nossas condolências à família do Zé Celso e ao Brasil que hoje chora, né? Outra dica importante, já que a gente está falando de memória e muito bem colocada aqui a homenagem ao Zé Celso, é digitar o nome do Zé Celso no Google e conhecer um dos maiores ícones da nossa cultura, viu, pessoas? A gente tem falado muito isso aqui. Vai conhecer, digita Elis Regina. Gente, vai conhecer. Tá faltando memória. E o extremismo se aproveita da gente quando a gente tá submisso, quando a gente tá vulnerável, sem memória e sem articulação social. Então vamos conhecer a nossa cultura. Vamos ao Teatro Oficina, vamos ver as peças, né? Tem só coisa de excelência. Inclusive ele acabou de casar, né? Tinha acabado de casar lá, ao som de Marina Lima. Fugaz, uma música linda, que inclusive eu nem tinha reparado, depois que eu vi que foi o hino do casamento, a consagração daquele amor, eu falei, gente, que música maravilhosa, que eu nunca tinha prestado atenção na letra, e aí acontece essas coisas, você... Amiga, olha que meu mundo, você é quem faz música, letra e som. Milena, tá me ouvindo aí, meu amor? Beijo. Então venha me dizer o que será noites de frio, dia não há, em um mundo estranho pra me segurar. Então onde quer que você vá, é lá que eu vou estar, amor esperto. Eu nem vou puxar aqui de novo mais homenagens, acho que já o que vocês disseram está muito bem contemplado. E eu trouxe uma dica justamente de teatro, Nara, porque estava pensando no Zé Celso e o Engenho Teatral tá com uma mostra chamada Engenho Mostra um pouco do que gosta. E nesse fim de semana tem meus amigos da trupe Lona Preta, que se formaram lá no MTST, lá no ano de 2005. Eles vão estar se apresentando com o espetáculo Circo Fubanguinho, neste sábado e domingo, às 19 horas. O Engenho Teatral fica ali no Tatuapé, na rua Monte Serra, número 120. É um espetáculo gratuito, mas rola ali uma ajuda, né, pro pessoal que vive e trabalha disso, ali no Engenho Teatral. E é muito maravilhoso. O Engenho Teatral, com certeza, foi constituído também como um grupo de resistência à ditadura, também bebeu das fontes de Zé Celso, também guarda muito dessa trajetória na sua construção. E esse espetáculo vale muito a pena de ser acompanhado. O Engenho Teatral está ali, é aberto, é uma escola e é também um espaço para as pessoas terem acesso à cultura, acesso ao teatro gratuitamente ali na Zona Leste. O 3x4 encerra essa temporada pedindo outra história para o Brasil e nós vamos conseguir. Estamos aqui, não adianta tentar apagar. A gente vai continuar aqui lutando pela nossa democracia e pela nossa memória. Vamos para os créditos, então. Obrigada, Marina. Valeu pela presença. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui. Estou sempre à disposição. Rodrigo Gomes, semana que vem vamos gravar de novo de mentirinha, só para não ter saudade. Eu vou estar no terreiro, mas eu prometo que eu vou estar pensando em você. Pelo menos vai estar rezando. Vamos para os créditos, Lua Gattinone.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, meu companheiro de bancada é o Rodrigo Gomes e o nosso comentarista é o João Pedro Stedley. A direção é de Rodrigo Gomes, na produção temos Letícia Holanda, Rodrigo e Letícia também fazem nosso roteiro, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Lua Gattinone, no Brasil de Fato, a coordenação de rádio é de Camila Salmásio e a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Eu tô sentindo que eu me emocionei pouco nesse último episódio, mas é porque eu tô com uma intuição de que a gente vai voltar logo. Então é isso. Não vou falar tchau, até ano que vem. Não. Daqui a pouquinho a gente volta com 3x4. Pode ter certeza, não vamos encerrar o ano longe de vocês, não. Compromisso, hein, Rodrigo? Até mais, galera! Até já!